Vou dar boa noite pra galera. Sim. Licença aqui. Licença, porque você é muito ousado. Bote isso aí, menino. Não, tá bonitão. Você que vem pra cá. Viu? Deixa o povo aparecer aqui. Deixa eu ver se tem alguma configuração. Não. Olha, tá bonitão. As configurações do YouTube, do Facebook e do Zoraia já entrou aqui. Me diga aí se tá tudo certinho. Se eu tô falando, se minha voz tá saindo direitinho. Se tem algum problema. Boa noite, Zoraia. Deixa eu botar aqui como é o nome? Nesse não perturbe, porque começou a baixaria de receber notificação de outras notificações e aí eu fico perdida recebendo as notificações e ai, que bom que tá ótimo. Então vamos esperar um pouquinho o povo chegar. Eu botei o ventilador aqui atrás porque se fizer calor eu ligo, que tá esses dias aqui em Salvador tá daquele jeito. Tá parecendo o forninho de Satã. Oi, Vinícius, seja bem-vindo. Vamos esperar o povo chegar aí pra gente começar. Oi, Rose. Vamos esperar o povo. Deixa eu ver. Se alguém souber, eu acho que tá muito cedo, porque tem pouca gente. Quantos minutos o Instagram aceita vídeo no IGTV? Porque eu nunca consigo colocar os vídeos que eu tiro, que eu baixo do Facebook e do YouTube no Instagram. O do Instagram eu consigo colocar no YouTube e no Facebook, mas daqui do Facebook e do YouTube eu não consigo colocar no IGTV, porque diz que é muito grande, que tem muito espaço. Então eu fico assim perdida sem conseguir. Toda vez que eu faço live no Facebook e no YouTube, o pessoal do Instagram não vê. E aí eu queria se alguém me dissesse, se alguém sabe, até quantos minutos eles aceitam lá no IGTV. Vamos ver se alguém responde aí. Tô vendo a galerinha chegando, Carmen. Vamos ver quantas pessoas chegam para poder começar. Na semana passada eu não fiz nenhuma live, nem no Facebook, nem no YouTube, nem no Instagram, porque eu tava organizando o aniversário aqui de meu filho e de Li. E depois, no outro dia, a gente inventou churrasco. Esse aniversário de pobre, né, dura vários dias. Cada dia é uma coisa diferente. E aí, meu filho fazia churrasco, fazia as coisas e ficava cansada. E aí não consegui fazer live semana passada. Então eu agendei para essa semana fazer hoje, terça, amanhã, quarta vai ser no YouTube. Eu coloquei a releitura, não foi, de Pantera Negra. E na quinta-feira no Instagram sobre poder político, não foi isso? Acho que foi isso. Eu botei lá na Niva. Vamos ver. Então, já tem uma galerinha aí, mas só que não tá comentando. Eu acho que já dá pra começar. Cadê meu povo? Meu povo que não perde live é Joe, Pri, Abayomi, quem mais? Vinícius também não perde, né, Vinícius? Tá em todas. E Jamerson. Tem uma galerinha que acompanha. Tem duas Priscila que acompanha. Tem... Deixa eu ver quem mais. Tem uma galerinha aí que acompanha minhas lives. Mas acho que porque eu não fiz a semana passada, o povo ficou meio perdido hoje. Né? Tem André Formiga. Tem uma galerinha aí que acompanha. Eu acho que eu vou começar. Daniele. Seja bem-vinda, Dani.
Chama o povo. Aqui não tem como compartilhar, não. Do YouTube a gente compartilha para as pessoas saberem que a gente tá. Já tá fazendo a live. Mas lá aqui no Facebook não compartilha. É um processo isso aqui. Então, nossa live de hoje vai ser sobre a série Sankofa. Eu só assisto essas coisas pra gente poder, eu sempre falo isso, né? A gente precisa fazer a disputa de narrativa com grandes conglomerados como a Globo, como a Netflix, né? E aí o que acontece é que a gente vai pegando esses a maioria, né? A galera negrada pega esses programas e assistem emocionados, né? Como se fosse uma coisa, oh, que maravilha, né? Que bom. E aí o que acontece é que a gente precisa dar um ponto de vista diferente para que as pessoas se emocionem menos, sabe? Saiba criticar, saiba tirar aquilo que é branco dessas coisas. Por exemplo, a gente fez... A semana passada eu fiz a resenha, o comentário, o resumo do filho, ó. Misericórdia, o povo tá querendo filho, não quero filho não. Do filme M8. E aí, muita gente achou que o filme era bom. Muita gente disse que ainda bem que não assistiu. E muita gente disse que realmente não gostou do filme. E aí eu achei importante porque a maioria disse que não gostou também do filme. E que o comentário só veio reforçar. Então isso quer dizer que as pessoas estão começando a ficar atento, né? Não tá mais caindo em qualquer engodo. E aí eu já venho há muito tempo tentando decidir se eu ia fazer texto ou live sobre a série Sankofa. Eu fui assistir Sankofa achando que era o mesmo da Blackflix. Que tem um na Blackflix que eu acho que é filme. Aí eu ouvi um pouco da resenha na Dissecando Racismo e queria assistir. E aí, quando eu vi Sankofa na Netflix, fui assistir, mas comecei e não gostei. Comecei e já fiquei assim, com a pulga atrás da orelha, porque um rapaz disse que queria voltar às suas raízes, mas quem fala, a maior parte do documentário, ele é só fotógrafo. Quem fala a maior parte é uma pessoa branca, é um rapaz branco. E aí eu já não gostei, desliguei, não quis assistir mais. Só que eu vi num desses grupos que eu faço parte, se eu não me engano, Contação de Histórias Pretas, vários professores, vários profissionais da educação recomendando o documentário e dizendo que era muito bom e que as pessoas deveriam passar para os seus alunos. E aí eu disse, aí é que tá perigoso, né? Porque se formadores de opinião, pessoas que vão dar acesso aos seus alunos, coloca que o documentário é muito bom e não faz uma crítica, isso é perigoso, né? A gente costuma achar que tudo que se fala de preto é bom, que qualquer coisa que se tenha gente preta é boa, e não é por aí. A gente sabe como o branco tem esse dom, né? Se é que se pode chamar isso de dom, de usar a nossa imagem e as nossas coisas, nossa cultura, nossa espiritualidade para ter capital cultural e para ter capital de telespectador. Ele quer pessoas assistindo. Você chegou, né, Joe? Eu tô aqui, ó, querendo te xingar, que você não veio assistir a live hoje, mas você já tá aí, tô lhe vendo. Entendeu? Então, eu fiquei assim, como é que pode, rapaz? Professores dizendo que esse documentário é bom e que é para os alunos assistir. Então, eu disse, olha, eu vou quebrar esse preconceito e vou assistir tudo de novo, né? Para ver se sou eu que tô errada, né? E aí eu só venho falar sobre isso aqui, porque se muita gente está recomendando, a gente precisa dar um outro ponto de vista, né? Para não ficar naquele perigo de uma narrativa única e de uma narrativa pautada em teorias, não.
em paradigmas brancos, né? Os brancos definem o que é preto e a gente vai reproduzindo isso. Eu quero saber se você não vai comentar, viu, Joe? Cadê você? Eu não tô vendo esses comentários aqui, eu não sei se ele não tá comentando. Mas eu acho que vocês estão me vendo direitinho, né? Me dê certeza aí que tá tudo certo, pra eu não ficar aqui, às vezes tá travado e eu não sei. Né? E aí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha por causa desse rapaz, que é branco, falando, mas continuei assistindo, que ele disse, eu vou ver até onde vai, né? E aí eu fui levantando algumas coisas. A primeira coisa é que não era só ele que era o branco falando. Nós tivemos, assim, várias surpresas durante o documentário. Vários historiadores, né? Tinha até uma Ialorixá branca. E não é a primeira vez que eu vejo essa mulher falando. Eu vejo muita gente preta dando curso. Inclusive, eu fiz um curso sobre História e Cultura Brasileira com uma pessoa preta e que ela passava vídeos dessa Ialorixá falando sobre espiritualidade preta. E eu fico me perguntando onde estão as Iás pretas para poder falar as nossas coisas. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês me dão algum feedback aí, porque eu não tô conseguindo ver aqui. Eu não sei. Vou tirar. Ah, agora eu tô vendo Mari, Marcelo, ó, Eliana, menino. Beto Filho. Eu não tava vendo o comentário de vocês. Ainda bem que tá tudo ok. Então vamos lá. Beijo, Mari. Obrigado pela tarde de hoje, viu? Foi muito bom. Então, o primeiro problema é esse. Falar de coisas pretas com gente branca sendo protagonista. Porque se você achava um preto, assim, na live, ó, no documentário, ou era fotógrafo, que já é um preto já chegando pro bege, e as pessoas do continente mesmo, né? Que eles foram visitar o continente. Mas falando mesmo sobre o documentário, explicando coisas sobre o documentário, você só via gente branca falando. Tinha um senhor mesmo, que ele tava tão velho que você quase não entendia o que ele falava, que de tão velho que ele é, mas é branco. Então as pessoas supervalorizam o branco falando sobre nossas coisas. E isso é terrível. Já não é para assistir daí. Obrigado, Beto. E aí vem o segundo ponto. Concentrar a narrativa na escravidão. Eles fazem questão de conhecer o continente e seus aspectos culturais a partir da escravização. Porque, Manu, mas não tá falando sobre os países que compôs a diáspora brasileira? E por que não se concentrou nisso? Nós vamos fazer um documentário sobre os países que compõem a diáspora brasileira, do qual nós somos descendentes, né? Aí tudo bem, mas se você assistir o documentário, ele foca na escravização o tempo inteiro, sabe? Eu cansei de ouvir a palavra escravidão. E eles contextualizam, e a gente já tá cheio disso, porque a gente precisa partir de um paradigma de que nós temos uma história pré-colonial, certo? Que nossa história não está pautada na escravidão. A escravização foi uma ruptura, sabe? Eles interromperam a nossa história civilizatória. A gente já tinha história, já tinha cultura, e eles tratam isso como se fosse, como se a nossa vida, nossa cultura, tudo que a gente tem de identidade fosse pautada na escravização. Isso é muito sério, gente. Pode parecer irrelevante, mas não é. Porque a palavra tem um poder de criar identidade, de criar vida, sabe? Se você fala o tempo todo de escravização, a gente vai ter essa baixa autoestima o tempo inteiro de que nós fomos escravizados, sabe? A gente vai achar que a nossa vida é a partir daí. A gente não conhece a nossa identidade a partir
das nossas coisas, da nossa cultura, da nossa história, de coisas riquíssimas que tem na nossa história e que a gente está conhecendo agora. Então, um documentário até uma forma arcaica de você tratar sobre questões de africanidades pautado na escravização, sabe? É muito triste, eu achei isso bizarro, né? O terceiro ponto é que eles usam termos que o branco criou para definir nossas coisas. E isso também faz parte da disputa de narrativa, que é perigosa. Então, eles usam termos como tribo, né? Como se o nosso povo, cada povo, cada aldeia, cada nação fosse tribo. E tribo remete a algo selvagem, né? Eles não nos tratam como uma civilização, como um povo, como uma nação. Gente, isso é muito sério. Eu postei um texto no Facebook de um africano falando sobre isso. Que para que a gente ressignifique a nossa existência enquanto africanos ou na diáspora ou no continente, a gente precisa partir da linguagem. A gente usa muito termo branco para definir nossas coisas. Então não é tribo, é nação, é civilização, é povo, sabe? A gente precisa mudar isso. Eles falam também, usam muito o termo folclórico. E não é isso que as pessoas têm tratado a nossa cultura como folclore? A gente que é professor mesmo, quando chega no mês de agosto, que a gente vai falar de folclore, o que as pessoas fazem? Leva a roda de capoeira, roda de samba, maracatu, como se aquilo fosse folclore. E a nossa cultura não é folclore, sabe? Não é para ser usada num determinado tempo. A nossa cultura é aquilo que faz a nossa identidade. Tudo que é cultural preto, que as pessoas tratam como se fosse algo folclórico, é justamente para a gente não ter identidade, para a gente não saber que assim como eles têm o balé deles, nós temos o samba de roda, nós temos as danças africanas, né, que a gente tem nos terreiros, no samba, em vários contextos, né? Assim como eles têm o vôlei, ou seja lá que for, que jogo ocidental, nós temos a capoeira, que não é só jogo, não é só dança e não é só espiritualidade, é tudo junto, sabe? Então, a gente fica, quando uma pessoa negra que não tem consciência racial, ela assiste um documentário como Sankofa e vai ouvindo os termos como esse, folclorizando a nossa cultura, chamando nossos povos de tribo, eles diminuem, eles reduzem aquilo que nós temos, que é riquíssimo, como se fosse uma coisa irrelevante. Então, os termos, as formas como se fala daquilo que é nosso, precisa ser ressignificado. Isso é importantíssimo. Também tratar a nossa cultura como afro-brasileira. Não é afro-brasileira, é africana. Sabe? Quando a gente coloca afro-brasileira, é como se o Brasil desse novo sentido sobre nossas coisas. E não é. A gente só está aqui porque eles nos tiraram de nossa terra. Mas tudo que nós trouxemos para cá é nosso. Aí tem alguma coisa na garganta aqui que está me incomodando. E o pior de todos que ele fala, em um desses contextos de espiritualidade, eles falam sobre sacrifícios de animais, que na verdade não é sacrifício. A gente aprendeu a ressignificar e entender que é sacralização, não é? E eles falam sacrifício como fica parecendo uma coisa realmente selvagem, uma coisa realmente tribal, sem dar um contexto para isso, sem dar um sentido espiritual para isso, né? Então eles tratam as coisas de forma muito branca. E a gente, vocês estão me ouvindo, né? Começou de novo, parou os comentários. Comentem, viu? Não me deixem sozinha, não. Depois vem o quarto ponto que eu coloquei aqui, que é a supervalorização da diversidade religiosa brasileira. Se a gente vai falar de África, a gente precisa falar de espiritualidade africana.
Ai, que bom, William. Seja bem-vindo. A gente precisa falar de espiritualidade africana. E o documentário fala sobre diversidade religiosa. Primeiro que não é nem religião. A gente sabe que o candomblé não é uma religião, é uma manifestação espiritual. E aí a gente tem, eles mostram vários tipos de manifestação cultural que é baseada em cultos africanos. Mas eles falam disso como se tivesse elementos brasileiros. A gente sabe que teve isso na época do sincretismo. E que hoje não é mais necessário. E essa ruptura precisa ser feita, sabe? Porque quando a maioria dos terreiros que a gente vai, a maioria tem ainda um sincretismo muito forte. Imagens de santos católicos, tem também os termos que usam muito cristianizados. E tudo isso precisa ser revisto. A gente precisa romper com isso, a gente não precisa mais se envergonhar, a gente não precisa mais sincretizar, a gente precisa reforçar que aquilo que é nosso é espiritual e é africano, sabe? Então é uma das coisas que eles falam, que eles usam de uma forma muito branca. Tudo eles falam de uma forma muito branca. É o perigo das coisas feitas dentro de um contexto acadêmico. Sabe? O problema de Sankofa é esse. E é o problema de tantos outros documentários e obras que a gente vê por aí, que são feitos dentro do seio da academia e que traz essa bagaceira, sabe? Porque tem um professor, que ele é professor de filosofia africana na UFRJ, e que eu acompanhava esse professor porque ele fala de infância. Como eu sou professora eu sou pedagoga, né? Eu acompanhava ele para poder aprender a fazer um fazer preto na minha sala de aula. E aí o que acontece é que todas as vezes que ele faz live, eu não consigo assistir. Porque todas as lives dele tem pessoas brancas com ele, ele é o único preto. Sabe? Então, eu não dou ouvido a gente branca falando sobre coisas pretas. Ainda tem outra questão. A forma como eles fazem as coisas é muito branca. Por quê? Porque essa pessoa, esse preto que está levando coisas pretas para dentro da universidade, precisa encaixar aquilo que é nosso naquele espaço branco. Então ele tem que encaixar de uma forma que fale sobre diversidade e não sobre autonomia. Não é isso? A gente precisa rechaçar esse tipo de coisa, não nos serve. Então como é que professores pretos estão recomendando esse documentário se a forma de abordagem dele, a linguagem que eles utilizam para abordar o assunto de África é branco, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram, alguém aqui já assistiu Sankofa ou foi só eu que assisti, vocês não assistiram ainda? O quinto ponto. Não aprofunda temas importantes como a libertação de Gana. Eles falam que Gana foi o primeiro país a ser liberto e tal, mas em momento nenhum eles falam como isso foi feito. Eles falam sobre Nkrumah, né? Que foi quem botou o pé para Gana ser liberta. Você assistiu, né, Vinícius? Foi horrível mesmo. Horrível. Não recomendo. Se alguém quiser assistir, vá para perder tempo. Porque se tiver alguma coisa boa, que eu vou falar no final sobre isso, alguns elementos da cultura que você percebe que é muito bom, mas é tudo muito por cima. É uma passada de papel, né? Porque, ou era Ciara, porque o que acontece é que eles vão para muitos países, muitos lugares em cada país, e aí eles vão pincelando um pouco de cada coisa, sabe? Vão pincelando, não aprofunda. Ainda bem que você não terminou, Eliana. Eles não aprofundam. E aí a pessoa que assiste, a Gana foi liberta, e aí? Sabe? Podia ser uma coisa muito mais rica se fosse feito por pessoas pretas que estivessem comprometidas com como é que eu posso dizer?
a abertura dessa história africana. Se fosse feito por Aquila, por exemplo, que está descobrindo a história preta, aí eu digo a vocês que seria uma coisa muito legal. Se fosse feita por uma pessoa como Sedon Rombé, que é administradora da Identidáfrica, aquele site que tem um monte de livros para a gente baixar. Achei que ele não respeitava as cerimônias, ia entrando, tirava fotos e todas as crianças, mas ninguém fica tirando foto de criança na Europa assim não, com certeza. Sempre os corpos pretos podem ser objeto desumanizado. É isso, é porque eles acham assim que a gente tem que agradecer que eles estão falando da gente, sabe? Em momento nenhum eles respeitam, eles chegam assim, até a pedir para entrar. Teve um lugar mesmo que eles mandaram tirar a roupa e vestir uma túnica para participar da cerimônia. Mas, gente, era uma cerimônia tipo a Xexê, não sei se vocês conhecem. É uma cerimônia do candomblé que se faz quando alguém morre. É o sagrado, não tem que estar sendo banalizado assim, sabe? Outra coisa boa que eu achei foi o fato da gente saber que alguns produtos africanos vieram para o Brasil. Não tinha aqui, como o dendê, por exemplo. Para você ver que a nossa comida, que o povo chama de comida baiana, que é a comida de azeite, é uma comida com base africana, sabe? O sexto ponto é sobre o carnaval, que eles tratam o carnaval como se fosse uma cultura brasileira que foi para a África, negando a base preta do samba e do axé. Porque assim, o carnaval da Bahia, ele começou com axé e com samba reggae. Não existia carnaval sem isso. E de repente, oi, a Baiome chegou, hein? E de repente, a indústria fonográfica começou a tirar essa... Viu que o axé dava dinheiro e colocou pessoas brancas para poder ser a cara do axé e descartar pessoas pretas. Mas quem conhece o carnaval antigo vai ver a cara do Ileaê, do Olodum, da Timbalada, da Margareth Menezes, aquele grupo que eu amo, Banda Reflexos, sabe? Que era, olha, a Banda Reflexos, o Olodum e Ileaê cantava a nossa história. Quando eu ouço as histórias hoje, essa Margareth Menezes com Elegibô, com Faraó, eu chego a me arrepio, porque a gente brincava o carnaval e não sabia que aquelas músicas estavam falando sobre coisas de África, sabe? E quando você assiste o documentário sobre o Axé Music, você vai ver que eles concentram muito nos brancos que fazem sucesso, sabe? E eles dão uma pincelada nas coisas dos pretos. E é isso aí. A gente não pode esperar que o branco fale sobre nossas coisas e seja fiel e fale de uma forma que vá valorizar aquilo que é nosso. É por isso que Sankofa é um documentário que não nos serve, porque eles pincelam as nossas coisas e de forma branca, com uma linguagem branca, uma abordagem branca. O sétimo ponto. Fala da criação de crianças brancas como se mulheres negras fossem voluntárias e não escravizadas e forçadas a cuidar dos filhos das brancas. Tem uma parte do documentário que eles vão falar sobre a ama de leite, né? Que essas crianças brancas dos senhores tiveram uma criação que teve uma influência cultural das mulheres negras. Mas é uma coisa tão romantizada a forma como eles falam, porque parece que essas mulheres não foram escravizadas. Fica parecendo que elas foram voluntárias, elas deixaram seus filhos e foram criar os filhos dessas mulheres brancas. Nem era assim na escravização e nem é assim hoje. Quantas mulheres pretas têm que deixar seus filhos em casa com outras pessoas ou com os filhos mais velhos para poder cuidar dos filhos de mulheres brancas? Por quê? Porque a estrutura racista, é o branco racista que faz isso, sabe? E fica aparecendo um documentário, e isso você vai ver em todo o documentário, que parece uma coisa assim, natural, não tem um peso, porque uma coisa é a gente falar
sobre escravização, é a gente falar que o branco é culpado, que o branco é ordinário, entendeu? É isso mesmo, Riquelme. É muito problema que tem nessa série. Muito, muito, muito. Eu só assisti mesmo para poder dar esse feedback, porque eu vi muita gente recomendando e eu fiquei assim, não é possível que só eu esteja vendo. E aí tô trazendo pra gente discutir sobre isso. Gente, a questão do audiovisual é importantíssimo se a gente quer criar uma estrutura preta, uma sociedade preta, uma nação africana soberana, autônoma e forte. É importantíssima. A questão do audiovisual é de extrema importância. É uma coisa que eu tenho tentado fazer para crianças, sabe? Porque eu sempre digo assim, não adianta você fazer uma escola só para dizer que tem uma escola na comunidade, para fazer voluntário, se você não traz o peso da criança entender um novo paradigma que seja preto. Porque senão vira assistencialismo, sabe? É preciso libertar a mente. A gente precisa que nossas coisas estejam focadas na nossa espiritualidade, na nossa cultura, na nossa história, no nosso modo de viver. Porque a gente tá com a cabeça impregnada de modos de viver branco, sabe? E se a gente não começar a rever esse tipo de coisa, a gente vai ficar nadando contra a maré o tempo todo. O fotógrafo fala do filho que nasceu branco, mas tem um pezinho no continente. Pois é. E isso traz como se fosse... É uma visão integracionista das coisas, né? Mas a universidade faz isso, sabe? Um documentário que tem historiadores brancos, pessoas brancas de dentro das universidades falando sobre nossas coisas, é sobre isso, sabe? Então é urgente que aquilo que você faz para a sua comunidade não seja só aquilo que você faz de bom, faça para a sua comunidade, faça para a sua comunidade, mas dê uma visão preta para esse trabalho. Porque o audiovisual é importantíssimo. Você quer ver uma coisa? Na educação infantil, as musiquinhas da educação infantil, a maioria das musiquinhas são cristianizadas. Jesus é bom e por aí vai, sabe? Quando você vai procurar músicas, jogos, tudo para falar com criança, é tudo falando sobre diversidade. Você não tem material que fale sobre identidade preta. E é essa a minha proposta. A gente precisa criar esse material. Não tem não, a gente cria, sabe? Os livrinhos de história falam sobre Jesus e fala sobre alguns Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca. A gente precisa criar livros, e não só criar livros, mas criar momentos de oralidade, de contação, que fale sobre nossas coisas, sabe? Pra gente dar uma outra narrativa. Exatamente, Riquelme. É lá que a gente aprende a rezar. Exatamente. Não só a rezar, mas a colocar confiança nisso. A validar aquele tipo de ação, aquele tipo de espiritualidade, que nem é espiritualidade, né? Que aquilo é dogma puro. É na educação que a gente aprende, na educação infantil, e a gente vai crescendo, vendo isso em todos os outros anos de escolaridade. Sabe? E se a gente não muda isso, se a gente não cria nossas próprias coisas, nossas próprias músicas, nossos próprios livros, nossos próprios jogos, o continente africano é riquíssimo. A gente pode fazer tudo com contos africanos, com provérbios africanos, com músicas de roda de samba, de capoeira, e a gente pode levar tudo isso e ressignificado muita coisa para dentro dos nossos ambientes educativos, para os lares, para nossas escolas pretas, sabe? Isso é importantíssimo. E aí, quando você é professor e indica Sankofa, mesmo você sabendo que eles estão levando um paradigma branco para crianças, adolescentes e adultos, é perigoso demais. É perigoso demais. A gente não pode mais deixar isso acontecer. A gente não pode mais usar a Lei 10.639 para falar de diversidade,
para levar um documentário como Sankofa para dentro de sala de aula, porque não nos contempla, não traz uma identidade preta para os nossos filhos, nossas crianças. Sabe? É arma de guerra, gente. Ou a gente vai vencer com nossas coisas, ou a gente vai ficar o tempo todo girando em torno de coisas que o branco criou para poder a gente se distrair. Sabe? E aí vem o 9º ponto. Reforça o discurso de igualdade e de superação do racismo. E isso tinha que ter, né, gente? Porque se é feito por universitários, por acadêmicos, tinha que ser... Oi, Arnaldo, seja bem-vindo. Tinha que reforçar a igualdade e superação do racismo, porque é aquela luta antirracista, de você querer ajudar o branco a entender, a amar a nossa história, a nos ver como humanos. E isso é o maior engodo que existe. A nossa luta não pode ser focada em igualdade. Primeiro, porque o branco nunca vai nos ver como iguais, sabe? Um ou outro branco não é o grosso, não é o povo, não é a raça, entendeu? A raça não vai abrir mão nunca de seus privilégios, não vai abrir mão nunca do seu protagonismo, sabe? Então a gente precisa... Sou diretora de uma escola em Porto Alegre, na qual 90% dos alunos são pretos. A maioria dos pais e das mães tem no máximo até o 4º ano e outros não sabem ler. Não consegui ainda colocar em prática um projeto que conduzisse essas mães e pais para o interesse dos estudos. Obrigado, Paulo. E não vai acontecer. Gente, a gente precisa entender que toda a sociedade está estruturada para que a gente não vá para lugar nenhum. Toda a sociedade está estruturada para isso. Eu tentei fazer isso dentro das escolas onde eu trabalhei. Eu conheço vários professores pretos que são fodas e que estão tentando fazer um trabalho sério dentro das suas escolas, das suas comunidades. E ele é barrado pela estrutura, pelo currículo, pelos colegas, pela direção escolar. De alguma forma ele é barrado. Sabe? São situações N de racismo dentro das escolas. É um currículo que não permite. Você quer ver uma coisa? Você começa com as datas comemorativas. A maioria das nossas datas comemorativas são cristianizadas. É Páscoa, Semana Santa, Carnaval, São João, aqui pra gente do Nordeste, né? O feriado de Aparecida, de Conceição da Praia em 8 de dezembro. A gente tem um monte de coisa. Como na Ilha Tiradentes, que era branco. Boa noite, Tiago. Olhe, Rocha Mangueado, se você quer continuar aprendendo com branco, vá com Deus, meu filho, e me deixe em paz. Porque a gente que está aqui, a gente está falando de um novo paradigma. Se você não acredita, não sou eu que vou tentar te convencer, certo? Como o Marcelo diz, a gente precisa sim de escolas pretas. Eu não digo nem afro, eu tiro esse afro do negócio. A gente precisa de escolas pretas com base africana, precisamos, sim. E é o que eu estou me propondo a fazer. E que eu sei que outras pessoas também estão se propondo a fazer nos lugares onde vivem. Eu não estou forçando ninguém a acreditar nisso. Mas eu acredito. Eu acredito porque no último ano em que eu dei aula e que eu tentei fazer um projeto sobre identidade na minha sala de aula, e eu peguei eu fiquei procurando uma música que falasse de identidade, que falasse sobre aparência, que falasse sobre aspectos culturais, sabe? A maioria dos professores são pretos, mas até que ponto esses professores pretos conhecem a sua história, a sua espiritualidade, a sua cultura? Porque a gente foi para a faculdade e ninguém ensinou a gente ensinou história preta na faculdade. Tudo que se ensina é muito pincelado por cima, sabe? A gente não aprendeu a nossa história pré-colonial dentro das universidades. Então a gente não pode querer que professores pretos
vão fazer isso. Para que professores pretos comecem a ensinar de forma preta, ele vai ter que buscar isso em sites que tenha esse comprometimento. Eles vão ter que assistir documentários sobre isso. Vai ter que assistir lá o canal Oxum, né, no YouTube, Oxum, OSH1, no YouTube, para assistir os documentários, para poder ver, para ouvir falar sobre Kemet, sobre Garvey, sobre Malcolm, sobre Krumah, Touré, John Henry Clarke, entendeu? E a gente tem também que procurar páginas como a Descobrindo a História Preta, sabe? Como a Dissecando, que não é fácil a gente acompanhar porque as pessoas se doem com qualquer coisa, mas a gente precisa buscar conhecimento sobre nossas coisas. Se a gente ficar, mas não tem, mas eu não sei o que fazer, mas e aí? Foi o que eu me questionei. Eu disse, menino, não tem uma música. Quando eu fui falar de aparência com meus alunos, eu só achei a música de Simone, aquela que diz, é tão lindo, não precisa mudar. Só achei essa, de Balão Mágico, né? E eu disse, não tem, sabe? E a gente procurou outras coisas, histórias que contassem. Eu tive que escrever uma história. E aí, depois disso, eu vou e conheço Garvey. E o que é que Garvey diz? Que se você não tem algum tipo de prestação de serviço na sua comunidade que sua comunidade precisa, mas não tem, crie você mesmo, sabe? Se não tem uma fábrica de bonecas pretas, crie você. Se não tem uma escola preta, crie você. Se não tem uma horta comunitária, crie você. E nós somos esse povo da criação. Se você for estudar a história da África, você vai ver que quantos dos nossos criaram coisas e continuam criando. Essa semana eu vi que um nigeriano, se eu não me engano, criou um Fusca à base de energia eólica, que não polui. Então a gente precisa olhar para as nossas referências. Nós somos esse povo que cria as coisas. Sabe? Você vai assistir O Menino que Descobriu o Vento e você viu que ele não precisou da escola, ele só precisou ler, estudar. É o que eu quero fazer, é isso? Então eu vou buscar conhecimento daquilo que eu preciso fazer e vou fazer. E a gente precisa fazer isso, e foi isso que eu pensei. Eu disse, olha, eu sou professora, eu tenho experiência, eu preciso fazer um material audiovisual para os meus alunos e eu vou fazer. Entendeu? E é isso que eu estou me propondo a fazer. E quero fazer isso de uma forma mais eficaz, dentro de um audiovisual mesmo abrangente. Que não seja só no espaço da minha escola, mas que seja uma coisa que alcance outras crianças em outros lugares. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente consegue, sabe? A gente vê pessoas evangélicas criando canais no YouTube de um dia para o outro. Por quê? Porque a sociedade é cristianizada, porque já tem vários materiais evangélicos. Mas só que os evangélicos não chegou aqui e aconteceu como um milagre. Eles foram fazendo isso durante anos para criar uma estrutura poderosa em que crianças já viessem de lá, entendendo os seus paradigmas. A gente não pode fazer? Se tem músicas evangélicas falando de coisas cristianizadas, a gente não pode fazer ou pegar músicas de terreiro, por exemplo, para falar sobre os orixás para nossas crianças? Sobre a nossa espiritualidade? A gente não pode contar as nossas histórias para essas crianças em vez de contar história de Branca de Neve, de Cinderela e de referências que não são nossas? A gente pode. Em vez de contar as histórias dos príncipes e princesas, a gente pode contar as nossas histórias de deuses, de orixás, de príncipes e princesas também, dentro do nosso paradigma. Sabe? A gente pode contar para essas crianças que foi o nosso povo que criou a medicina, que criou a higiene, que criou a agricultura. A gente pode, não pode? Pode. É só querer fazer, a gente precisa parar de dar desculpa e fazer, sabe? Não é fácil, não, mas se a gente quiser, a gente faz. E a gente precisa fazer.
Porque senão a gente vai ficar a vida inteira girando em torno do umbigo do branco. Entendeu? Não vou passar da hora, não. Faltam 15 minutos e eu vou para o último ponto. Sankofa acaba por reforçar a imagem do Salvador branco, dominando a forma de falar sobre nossas coisas, inclusive da espiritualidade. Como eu falei com vocês, a gente tem um documentário inteiro falando sobre coisas pretas. Lancelote? Quem aguenta? A gente tem um documentário com vários historiadores brancos ou beges, né? Pessoas já misturadas, né? Mestiças, frutos de palmitagem, falando sobre nossas coisas de uma forma alossé, como a gente chama aqui, amigué, de qualquer jeito, sem um comprometimento com a nossa libertação intelectual, né? Essa quebra de paradigma branco. Muito pelo contrário, eles reforçam os paradigmas brancos, reforçam os termos brancos sobre nossas coisas, as narrativas brancas sobre nossas coisas, defende o integracionismo, a relação entre pretos e brancos, e a gente quer criar uma sociedade africana, autônoma, soberana e forte. A gente precisa se juntar com os nossos, azar de quem não gostar, entendeu? E aí eu posso dizer a vocês que se tem um ponto positivo em Sankofa, alguns aspectos da cultura que a gente não sabia. Por exemplo, eles falam do carnaval, e quando a gente vai falar da história do carnaval, você vai no Google para ver a história do carnaval, a gente vê muita coisa de a máscara de Veneza. Ai, ai, viu? Então, e aí a gente vê nesse documentário que tem, eu não me lembro exatamente qual foi o povo, que eles fazem uma festa tipo carnaval mascarado. Eu não sei como é no Rio, em São Paulo e tal, mas aqui na Bahia a gente tem blocos de mascarados que as pessoas vestem mortalhas no corpo inteiro. O corpo fica todo coberto com essa mortalha e as pessoas colocam uma máscara, que geralmente é uma máscara muito feia, que sai para assustar, para brincar. Lá na ilha de onde eu sou, de Veracruz, Mar Grande, tem muito isso. Todos os anos tem o Bloco dos Mascarados. Aí tem Pierrot, tem a Lerquina, que é de Veneza, mas a maioria deles estão com a máscara de King Kong, de máscaras diferentíssimas. E tem um povo desse que eu não consegui identificar, porque eles vão pincelando e você não vai conseguindo pegar a referência. Não é nada consistente, entendeu? Mas que eles fazem tipo isso. Todo mundo vestido com a mortalha e eles fazem máscaras, cada uma mais diferente da outra, e você não sabe quem é a pessoa que tá ali por baixo. E a gente faz isso aqui. E eles não falam dessa referência, sabe? Do carnaval. Olhe, Paulo, eu não sei desde quando você me conhece. Eu já fui candidata a deputada federal pelo PT e hoje eu digo com a boca cheia: eu quero distância de política partidária. Minha política hoje é uma política nacionalista preta. Eu tô aqui para lutar pelos meus. Ninguém fica esperando que eu vá me integrar com esse povo e achar que a política é algo bom, porque não é. Sabe? Esse espaço não é nosso. Eles estruturaram tudo direitinho para que eles estejam lá. A gente precisa focar em criar uma política, uma economia, como é que eu posso dizer? Valores culturais que sejam nossos. É um negócio difícil de entender, mas a gente vai construindo isso, esse novo paradigma. Então, fora isso, a melhor coisa desse documentário, que eu fiquei apaixonada, foram os Itãs contados por Zezé Mota. Eu sou apaixonada por Itãs de Orixá. Gente, eu comecei a ouvir Itãs através de Desde Malungu, lá na Dissecando o Racismo e na página Orixás e Pretagogias. Taiô também fala, Licima também fala, mas Desde é quem mais fala. Itãs, eu sou completamente apaixonada pelos Itãs. E são histórias extremamente, altamente educativas,
sabe? Os itãs ensinam as crianças, jovens, adultos a ter valores, sabe? Que não são cristianizados. É muito bom mesmo. Então, os itãs contados por Zezé Mota no documentário, gente, eu acho que eu ficava o documentário todo esperando aparecer o Itã. Que era a parte boa, que eu ficava me embebedando de tanta coisa boa. Então, gente, a ideia é essa. Parem de se emocionar com tudo que for feito, que diz que é de preto. Sankofa, voltar ao passado para ressignificar as coisas e criar um futuro diferente. Aí vem uma galera branca falar sobre Sankofa, sobre voltar ao passado. Só que eles não estão voltando ao passado pré-colonial, eles estão voltando ao passado que é a escravidão. Eles estão pegando a cultura africana a partir de os elementos que chegaram no Brasil e que são africanos. É isso que eles querem. E a gente tem tanto mais para descobrir, né? Então, ontem eu vi uma pessoa branca, um rapaz negro casado com uma mulher branca dizer isso. Sankofa, eu digo, nem se enxerga. Sabe? É umas incoerências assim que a gente não consegue entender. Mas é o perigo do conhecimento vazio, sabe? Fala de Sankofa como se fosse uma coisa bonita, sem entender o real significado disso. Então, que a gente possa realmente entender o que é Sankofa. Que vocês passem a assistir o Sankofa lá da Blackflix, que eu tô doida pra assistir, que diz que é muito bom, pra poder aprender alguma coisa. Porque na Blackflix, sim, você vai achar coisas pretas de fato, que vai lhe ensinar coisas pretas de uma forma preta. É redundante, né? Mas é isso. Se você for para Netflix, você vai achar muita obra feita por branco. Você pode tirar uma ou outra coisa, mas que não é aquilo que a gente precisa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live mais uma vez e que a gente vá se encontrar amanhã. Amanhã eu vou fazer uma releitura sobre o filme Pantera Negra, né? Porque eu fui uma das pessoas que me emocionei com Pantera Negra sem conseguir retirar aquilo que precisava ser criticado. E aí eu vou fazer essa releitura amanhã com vocês no YouTube. Então não percam, não me deixe lá sozinha, viu? Vocês que assistiram hoje, chama a galera para assistir lá. Curtam a Papo de Preto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Obrigado, Eliana. Nós estamos juntos, né, no CFK, né? Lá da Dissecando o Racismo, aprendendo sobre autonomia. Beijo, até amanhã, 8 horas no YouTube, viu, gente? Beijo.